Olá, seja bem-vindo. A gente sente na própria pele e vê na rua o tempo inteiro que o mundo está cheio de problemas. Por exemplo, tem gente passando fome em pleno 2025 enquanto um monte de comida é jogada no lixo. Bares, restaurantes, supermercados, muitas vezes no final do dia, quando a comida está chegando próxima da validade ou o que sobrou do dia do bar ou do restaurante, jogam comida fora, com um monte de gente na rua precisando de comer. Ou os produtores de comida, de alguns tipos de alimentos, jogando comida fora. E aí a desculpa é, no caso dos bares e restaurantes, se eu der a comida e a pessoa passar mal, ela vai me processar. Meu Deus, quem está na rua passando fome vai arrumar advogado para processar quem, cara? A comida não é produzida para satisfazer uma necessidade humana de se alimentar. Ela é produzida para gerar lucro. Então, se tem a possibilidade de jogar a comida fora para sustentar o preço mais alto, para não ter que baixar, as empresas fazem isso, os donos dos negócios fazem isso, jogam comida fora enquanto tem gente passando fome. E esse é só um exemplo, tem muitos outros. Esse vídeo de hoje é para mostrar como a ideologia dominante neoliberal serve para funcionar como uma cortina de fumaça para confundir o povo trabalhador. Essa é a proposta desse trabalho. Foi para isso que eu criei esse canal. O capitalismo é a causa raiz dos problemas socioeconômicos. E a ideologia dominante liberal serve para disfarçar, para esconder essa causa real, essa causa raiz dos problemas. Criam-se bode expiatório para tudo que é coisa, para a gente nunca discutir essa causa real, nunca discutir o modo de produção. Então a gente precisa desaprender esse senso comum, trazer o capitalismo para o centro do debate, para poder entender melhor a realidade, como o mundo funciona e o que a gente precisa fazer, como a gente precisa trabalhar para avançar para um mundo melhor. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo é: o Estado vai quebrar se não cortar gastos. Todo mundo sabe que serviços públicos essenciais como saúde e educação não têm os recursos adequados para atender às necessidades da população. Isso é um problema real, um problema concreto, palpável. Mas aí, os economistas que você vê na televisão e os políticos falam em quê? Em teto de gastos, em ajuste fiscal, ficam repetindo sem parar que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, que o Estado tem que economizar da mesma forma que uma família, como a gente, precisa economizar. Senão a economia vai para o buraco e o país vai quebrar. Na verdade, a gente precisa entender que o Estado capitalista nunca deixa de gastar com a elite econômica. Repara só, para gastar com os banqueiros, com os latifundiários, com isenção fiscal para as grandes empresas, com juros da dívida pública, para isso nunca falta dinheiro. A gente precisa entender que o Estado capitalista não foi criado para funcionar para gente como eu e você. Ele não foi criado para trabalhar para a classe trabalhadora. Ele foi criado para atender os interesses da classe dominante, da burguesia, dos capitalistas, dos super ricos. Para essa galera, o Estado funciona muito bem, obrigado. Os ministérios essenciais para a população, como por exemplo o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, ficam brigando por migalhas do orçamento, enquanto tem 500 bilhões de reais para o Plano Safra para o latifúndio, para o agronegócio. A gente tem que entender que o problema do Estado não é falta de dinheiro, não é falta de recursos, é para onde que esse dinheiro, para onde que esses recursos estão indo. A gente tem que esquecer essas narrativas econômicas neoliberais, tem que taxar grandes fortunas, utilizar a potência do Estado para investir e reorganizar a economia para atender às necessidades das pessoas, não ao lucro. No exemplo número 2, eu vou falar de pobreza, desigualdade e benefícios sociais. Novamente, um problema real, concreto, pobreza para tudo que é lado, a desigualdade crescendo e uma parte relevante da população precisa de benefícios sociais para sobreviver. Aí chega a narrativa neoliberal e diz: as pessoas são preguiçosas, não querem trabalhar, querem viver de uma mata do Estado. Estão sugando de quem trabalha de verdade. No Brasil, as vítimas dessa narrativa invariavelmente são as pessoas da região norte e nordeste, povos originários e pessoas negras. Aqui na Europa, o bode expiatório são os imigrantes da América Latina, da África e da Ásia. Pergunta se alguém se incomoda com os imigrantes do norte da Europa, da Suécia, da Noruega, do Reino Unido. Agora vamos lá, vamos trazer para a realidade. Os pobres não criam a desigualdade. Eles são vítimas da desigualdade. A gente está cansado de saber que o capitalismo concentra a riqueza na mão de pouquíssimas pessoas. Famílias com patrimônios astronômicos, verdadeiros donos do país, donos das grandes empresas que fazem a economia funcionar. E enquanto eles sim sugam tudo dessas empresas e vão crescendo esse patrimônio de forma aceleradíssima,
os trabalhadores que são explorados são jogados uns contra os outros. Então fica um monte de gente pobre, pobre premium e pobre platinum, discutindo questões culturais ao invés de olhar para cima. Benefícios sociais, como Bolsa Família, são paliativos mais que necessários. É uma questão de sobrevivência. Sem eles, as pessoas passam fome. O programa é elogiadíssimo no mundo inteiro, mas a elite econômica do Brasil e o pessoal que apoia essa narrativa neoliberal não perde uma oportunidade para inventar mentira para tentar atacar o programa. E como eu disse, programas como Bolsa Família são um paliativo necessário hoje, mas a gente só vai resolver esse problema da pobreza e da desigualdade extremas com soluções estruturais, acabando com a concentração de riqueza na mão de poucos e redistribuindo a riqueza que é socialmente produzida. E quem é que produz essa riqueza socialmente? É a classe trabalhadora. Uma fábrica sem dono é uma cooperativa. Uma fábrica sem trabalhadores é o quê? Um galpão fechado. A gente precisa entender essas coisas. Garantir emprego, serviços públicos universais de qualidade, num sistema que não produza desigualdade estrutural. No terceiro exemplo, eu vou falar de ideologia de gênero e educação sexual. E aí, quais são os problemas reais nesse caso? Violência de gênero, violência sexual, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis evitáveis e uma falta de respeito absurda à diversidade. A narrativa neoliberal coloca a culpa desses problemas numa suposta ideologia de gênero, que você pergunta para eles o que é e eles não sabem dizer. Quem é que viu o debate lá do Jones Manuel, que ele pergunta para o garoto conservador sobre ideologia de gênero, que o garoto puxou como um problema? Ele pergunta, o que é ideologia de gênero? E o garoto fica, você me pegou. Os conservadores dizem que estão doutrinando as crianças, que estão influenciando as crianças a serem gay, a serem trans, a destruir a família tradicional. Agora vamos lá, numa boa. Você acha mesmo que é possível influenciar alguém a ser gay ou a ser trans? Se fosse possível influenciar esse tipo de coisa, o mundo inteiro ia ser hétero, porque as novelas, os livros, as histórias, a música, a nossa cultura como um todo tem um viés absoluto heteronormativo, ou seja, que coloca a heterossexualidade como sendo o padrão, muito mais representada na nossa cultura do que no mundo real. Para ficar no exemplo das novelas, a gente está cansado de ver casais héteros se beijando e, enfim, outras coisas há décadas. Foi ter beijo gay em novela outro dia. E nem por isso todo mundo virou hétero. Continuou tendo gente gay por aí, não foi? E outra, educação sexual também não influencia a identidade de ninguém. Não influencia a orientação sexual de ninguém. Ela serve para proteger crianças e adolescentes de abusos, de doenças evitáveis, de gravidez precoce e reduzir essa cultura de preconceito. Se a criança ou adolescente são expostos a pessoas com orientação sexual diferente, com identidade diferente, elas vão aprender que essas pessoas existem e, principalmente, que devem ser respeitadas. Porque se a criança nunca viu, nunca foi exposta a pessoas diferentes, nunca foi conversado com ela, com pessoas com orientação sexual diferente, com identidade diferente, e a primeira exposição dela é no início da adolescência, com um tiozão do churrasco falando absurdos preconceituosos, é claro que essa criança vai internalizar esse preconceito também. Essa guerra cultural promovida pelos conservadores, que funciona como um ataque a qualquer tipo de diversidade, nada mais é do que uma forma de fazer uma cortina de fumaça para a gente não enxergar a exploração econômica que sofremos. Fazer a gente perder tempo discutindo e criticando como outras pessoas escolheram viver a vida delas, enquanto a gente não perde tempo discutindo o que importa, que é como a gente vive a nossa vida no trabalho, quem trabalha, quem não trabalha, quem vai ter aumento, quem não vai, quem vai viver na miséria, quem vai viver no conforto. Por que as coisas são dessa forma? A solução para esse problema, nesse caso, me parece óbvia, que é garantir saúde de qualidade, inclusiva, laica, que forme cidadãos conscientes e críticos, assim como uma saúde pública de qualidade e com respeito às diferenças. No problema número 4, eu vou falar de doutrinação marxista nas escolas e universidades. E aí, qual que é o problema real aqui? A ideologia neoliberal é tão dominante, está tão enraizada na nossa cultura, no nosso senso comum, que ela não é mais tratada como ideologia. É o posicionamento não ideológico. Você vê qualquer discussão que se desvie desse padrão ideológico neoliberal e aí rapidamente puxam a carta do isso é uma discussão muito ideológica.
Mas se você defende um ponto claramente neoliberal, isso é tratado como uma posição não ideológica, não política, uma posição neutra. A narrativa neoliberal diz que as escolas, as universidades são centros de doutrinação marxista, esquerdista, comunista, quando na realidade a educação é, de maneira geral, moldada para servir aos interesses da classe dominante e não para formar pensamento crítico. Quando aparece qualquer debate mais progressista, um pouco mais à esquerda, não precisa nem chegar lá no comunismo, no anarquismo, um pouco mais à esquerda, ele já é logo demonizado. Na prática, a verdadeira doutrinação é a neoliberal, porque a gente vê propaganda dela o dia inteiro, não só na educação, mas também na cultura. Essa tentativa de padronizar uma ideologia como senso comum. E qualquer grupo de ideias que façam divergência a ela sejam tratadas como ideológicas, como políticas, mas ela própria não, ela é neutra. Eu acho que a solução passa por uma universalização de educação de qualidade. E de qualidade no sentido de estimular a curiosidade, de estimular o debate, a discussão, o pensamento crítico, valorizar os professores. Ao invés de ficar na sala de aula filmando o professor para reclamar dele na internet, valorizar o professor, colocar o conhecimento a serviço da emancipação da humanidade e não ao lucro. Pensa só, todo o conhecimento que a gente acumulou como humanidade foi produzido ao longo de milhares de anos por milhões de pessoas diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes. Esse conhecimento pertence à humanidade, pertence a todo mundo. Tem que ser acessível para todo mundo e não só para meia dúzia de pessoas que podem pagar por uma educação de elite. Agora eu vou falar de serviços públicos precarizados e privatizações. E aí qual que é o problema aqui? Coisas como transporte, saúde, educação, energia, muitas vezes funcionam mal, sem a infraestrutura adequada para atender as necessidades da população, com filas, com tarifas altas, atrasos, lentidão. A narrativa neoliberal diz que a máquina estatal é cara, ineficiente e corrupta, e que a solução é privatizar tudo, para trazer a eficiência da gestão do setor privado para dentro do setor público. Agora pensa comigo, a quem interessa que os serviços públicos não tenham os recursos adequados, que não funcionem de maneira que atendam às necessidades da população? Quem é que ganha com isso? A população é que não é. Os serviços públicos frequentemente são sucateados de propósito. O investimento não acontece, ou não é feita a manutenção adequada, ou não tem a quantidade de pessoal suficiente para trabalhar para atender às necessidades. E isso, na prática, acaba servindo de justificativa para o discurso da privatização. E o que é privatizar? Privatizar é pegar a produção, a riqueza produzida socialmente, essas infraestruturas que fazem a nossa vida funcionar melhor e transformá-las em mercadoria para gerar lucro para os bilionários. Diversos países no mundo estão reestatizando infraestruturas que foram privatizadas no passado, porque o serviço ficou pior e mais caro. Um ótimo exemplo é a reestatização do serviço ferroviário dos trens no Reino Unido. E se você perguntar para o seu amigo ou familiar liberal, ou se você mesmo ainda seguir essa ideologia, ah não, as privatizações efetivamente melhoram, me dá um exemplo de setor que foi privatizado e está muito melhor, mais barato. Eu te garanto que o exemplo que você pensou, ou o seu amigo pensou, foi o das telecomunicações. Ah, que era muito caro, tinha fila de anos e era muito caro comprar um telefone. Sim, isso é verdade. Só que o que aconteceu nesse setor? O setor de telecomunicações passou por um desenvolvimento, por um salto tecnológico nos últimos 20, 30 anos absurdo. Então a causa dessa melhora dos serviços, dos aparelhos, não tem nada a ver com privatização, tem a ver com o desenvolvimento tecnológico desse setor. E se você parar para pensar direitinho, na verdade, o que as privatizações trouxeram? No Brasil, por exemplo, tem 4 empresas de telecomunicações gigantes e o serviço é uma porcaria. Elas são campeões de reclamações. Para resolver esse problema, a gente precisa de investimento público pesado e controle popular dos serviços públicos essenciais. Agora eu vou falar da suposta ditadura do STF e da regulação das redes sociais. A internet virou uma chuva de fake news, discursos de ódio, crimes digitais e manipulação política nas redes sociais. Os neoliberais dizem que vivemos num mundo de censura, ameaça à liberdade de expressão e a tal ditadura do STF. Aí o sujeito aparece no Congresso, coloca uma fita tape na boca para falar que foi censurado.
Ele mesmo se censurou colocando a fita tape na boca. É essa coisa meio ridícula da extrema-direita de inventar problema que não existe. Agora vamos lá. A gente precisa pensar além dessa ideia de liberdade em abstrato. Tem que trazer para o concreto, para o mundo real. E o que tem no concreto? O que tem no mundo real? Não é sobre essa liberdade em abstrato, e sim sobre o poder das big techs que lucram muito com desinformação. São coisas que para a maioria das pessoas soa como absurdo, mas é absurdo a ponto de ser engraçado ou absurdo a ponto de, meu Deus, será que isso está realmente acontecendo? E a pessoa vai lá e compartilha aquela porcaria. Agora, o ponto fundamental aqui é que liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade para cometer crimes. Por exemplo, racismo e homofobia são crimes. Então, se alguém vai lá e posta ou faz um comentário racista, homofóbico, e a justiça brasileira manda derrubar, isso não é censura. Isso é simplesmente o judiciário brasileiro seguindo as leis vigentes no país. E esse conflito entre setores do Estado e as grandes empresas reflete disputas dentro do próprio capitalismo. A regulação das redes sociais é o mínimo que se espera para resolver esse caos que vivemos hoje. Mas a solução que a gente precisa, a solução estrutural, e principalmente pensando no ponto de soberania nacional, é que o Brasil produza as suas próprias plataformas digitais, as suas próprias redes sociais. A gente não pode ficar dependente de algo tão importante e estratégico como os nossos dados, a nossa rede de comunicação, nas mãos de monopólios estrangeiros, de monopólios americanos. Bom, vamos concluir. Por que certos problemas persistem? Quem se beneficia das coisas como elas estão hoje? Quem é que tem interesse que essas estruturas de poder não mudem? Por que muitas vezes nós, da classe trabalhadora, as pessoas que trabalham por salário, defendem com unhas e dentes o interesse do patrão, o interesse do dono da empresa, o interesse dos bilionários? Perceba um padrão aqui. Sempre há um problema real, palpável, concreto. E aí o senso comum neoliberal inventa um bode expiatório, uma cortina de fumaça para confundir a gente. Ah, o problema são os negros, é o imigrante, é quem recebe Bolsa Família, são os LGBTQIA+, é a doutrinação marxista nas escolas, são os professores de esquerda. E aí acabam sugerindo uma solução que não resolve nada, porque ela está tentando resolver um problema que não é real. Se a gente fizer uma análise crítica dos problemas reais, dos problemas concretos que existem, que estão aí para a gente ver, que a gente sente na pele, fica muito claro que a raiz desses problemas sociais, dos problemas socioeconômicos, é o capitalismo, que coloca o lucro acima da vida, acima das necessidades humanas, acima de tudo. A gente vive num sistema econômico onde as grandes empresas de óleo e gás sabem há 60 anos que se continuarem investindo em combustíveis fósseis, que se a gente não mudar a matriz energética do mundo, que o mundo vai continuar aquecendo, que as mudanças climáticas vão se intensificar cada vez mais rapidamente, que isso vai levar a um grande evento de extinção, e não estão nem aí. E isso não é uma crítica moral que eu estou fazendo aqui não, é uma crítica ao sistema. Por quê? Se a empresa A, se o executivo da empresa B resolverem virar pessoas boas, morais, éticas, seja lá o que você pense, e resolva ele próprio ou a empresa que esse cara faz a gestão parar de investir em combustíveis fósseis e começar a investir só em energia renovável, por exemplo, sistematicamente, estruturalmente, isso não resolve nada. O que vai acontecer é que outra empresa de óleo e gás, com outro executivo, vai simplesmente comer a fatia dele do mercado. O problema é estrutural, não é pontual, não é da pessoa A ou B que é malvada. Se um capitalista não fizer, outro vai fazer. Esse mercado multibilionário não vai deixar de ser explorado. A única forma desse mercado, por exemplo, de óleo e gás, parar de ser explorado e levar a gente à extinção por conta das mudanças climáticas é que se houver um controle popular da humanidade falando, desculpa, ao invés de lucros para um punhado de pessoas que já são ultra mega ricas, a gente prefere continuar vivo. Eu prefiro ver os meus filhos vivos no mundo que no verão não faz 60, 70 graus. E qual que é a solução para isso? Como é que a gente supera o capitalismo? A solução é organizar a classe trabalhadora para superar o capitalismo e avançar em direção a uma sociedade nova, a uma sociedade melhor. E que sociedade é essa? É uma sociedade socialista, com o poder nas mãos da classe trabalhadora, nas mãos da maioria, que não vai aceitar ver seus filhos e netos morrendo de calor com 60 graus, que não vai aceitar gente morando na rua com casa vazia para tudo que é lado por causa da especulação imobiliária, que não vai aceitar gente passando fome e comida sendo jogada fora, que não vai aceitar serviço de saúde
precarizado, sucateado, sem médicos, enquanto o hospital privado tem tudo de bom e do melhor, médico que não falta, todas as especialidades, porque o rico, se der um espirro aqui, é atendido agora, enquanto o pobre morre na fila do hospital porque não tem médico para atender. E seguir avançando dessa sociedade socialista, com o poder nas mãos da classe trabalhadora, para uma sociedade ainda mais superior, para uma sociedade comunista, sem classe. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como funciona o senso comum neoliberal e o que fazer para resolver essa situação, curte, compartilha, comenta. Todas essas coisas ajudam com o engajamento e com o algoritmo do YouTube e fazem essa mensagem chegar para mais pessoas. Porque só assim, espalhando consciência de classe, é que a gente vai conseguir mudar o mundo de verdade. A história das sociedades até aqui foi marcada pela luta de classes. Pessoas livres e pessoas escravizadas, patrícios e plebeus, nobres e servos, burguesia e proletariado. Em resumo, opressores e oprimidos, em constante luta, em constante oposição. E essa luta sempre resulta na reconstrução revolucionária das estruturas da sociedade ou na ruína de ambas as classes em disputa. O primeiro passo para resolver um problema é reconhecer que ele existe. O motivo de existir desse canal é trazer o capitalismo para o centro do debate. O capitalismo tem essa máscara neoliberal que cria narrativas que viram senso comum. E esse senso comum tem explicações falsas para problemas reais, concretos. Por isso que é muito importante a gente sempre avaliar, pensar de forma crítica o que a gente aprende, se aquilo que a gente tem na cabeça, se aquilo que a gente aprendeu condiz com a realidade. Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. E olha, não tenham medo do comunismo, não tenham medo dessa palavra. Não tenham medo do que a direita, os conservadores, os reacionários, os fascistas fizeram com essa palavra. Nós, comunistas, somos solidários a todos os movimentos democráticos revolucionários do mundo. Nós somos contra as condições sociais e políticas existentes, sempre olhando em direção ao futuro, para uma mudança positiva da sociedade. Nós trazemos a questão do capitalismo e da propriedade privada dos meios de produção para o centro do debate. E nós trabalhamos pela união das forças verdadeiramente democráticas de todos os países. Que as classes dominantes tremam diante de uma revolução comunista. Os trabalhadores não têm nada a perder a não ser suas correntes. Eles têm um mundo a vencer. Trabalhadores de todos os países, univos. Um mundo melhor é possível.